Um 5 com janela aberta aqui para mim, o resto tá tudo escondido, de pijama, comendo chocolate. Como que estão aí? Uns mais. Ok. Bom, para quem não estava semana passada, para a gente dar uma garibada no que construímos até aqui, ah, a gente fizemos análise do capítulo 19 da fé, trazendo essa leitura filosófica, os elementos psicológicos. Eu anotei aqui alguns pontos que a gente trouxe. A questão de que a fé, ela dá força, segurança, perseverança e energia. Então, quando uma pessoa está fragilizada, quando ela não tem certeza de para onde caminhar, quando ela está insegura, quando ela está em dúvidas, nós não temos, por essa perspectiva, que dar respostas ou que dizer o que que ela tem que fazer ou como ela tem que agir. O nosso trabalho é de trazer os elementos que fundamentem a sua fé, porque na medida que ela fortalece a sua fé, ela consegue conduzir o seu percurso naturalmente, né? Saímos do lugar do padre, que é o salvador, que se coloca no direito de se intrometer na vida alheia, de dizer como as pessoas têm que agir, para ser um instrumento do fortalecimento da fé das pessoas. E na medida que ela tiver fé, ela então tem discernimento, ela então tem segurança, ela tem força e ela consegue conduzir sua vida. Falamos um pouco da violência, né, do quanto que a violência ela é justamente a sinalização desse desencontro pessoal, do orgulho e do egocentrismo que impedem o desenvolvimento da fé. Aqui a gente vai voltar, deixa eu até fazer uma sinalização, porque esse aqui era o outro elemento que estava que eu queria anotar, que a gente tem que falar. Falamos também um pouco do fanatismo, do quão útil nós nos tornamos quando a gente tem, a gente desenvolve a fé, né? A gente é levado a essa utilidade, a contribuir com a vida, a fazer diferença onde quer que a gente se encontre, né? Relacionando lá com a figueira seca. Falamos um tanto da humildade, várias coisas, mas eu estou trazendo alguns pontos para a gente não ficar repetitivo agora nesse momento. E eu ainda, se não me falha a memória, tinha pedido para vocês lerem a questão 964, mas a gente não tinha falado na semana passada, né? A respeito da questão 964, porque lá na 964 não, porque lá no item 4, Kardec fala que o orgulho é sempre castigado. E aí, para a gente fazer uma interpretação um pouco mais adequada nesse contexto de castigo para a doutrina espírita, eu sugeri para vocês a leitura da 964. Nós tínhamos algumas pessoas, eu não lembro se duas ou três pessoas, que tinham se inscrito para falar na semana passada, que não foi possível. Então, quem quiser se inscreve agora para a gente daí acrescentar essas análises. E eu tenho alguns pontos, na verdade, que eu anotei aqui, no meio de tudo isso que a gente falou, eu ainda tenho um, dois, três, talvez quatro pontos para trazer desse olhar a respeito da fé, dessa perspectiva psicológica. Enquanto quem está pensando aí se inscreve ou não se inscreve, vamos para a questão 964 para a gente olhar aquela questão do castigo. Não sei se vocês tiveram tempo, mas Kardec fala assim: a necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir. A maioria desses atos não são tão insignificantes para ele. Veja, aqui Kardec está discutindo a noção do Deus que pune ou não pune, que muitas vezes aparece lá no Evangelho. E aí o que os espíritos respondem? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa.
Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são as consequências destes excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Então veja que Kardec deixa de maneira clara que o que a gente está chamando de punição é a consequência natural da eleição daquele comportamento ou daqueles atos. Agora, com isso, a gente não precisa voltar lá no Evangelho e reescrever o Evangelho, igual tem um pessoal meio abobado querendo isso. Vamos reescrever o Evangelho, vamos atualizar Kardec. Você só precisa entender o aspecto filosófico dentro de um todo, dentro de uma lógica. Então, nesse movimento, fica claro quando você está lendo lá, Deus pune. Em qualquer momento que você lê do Evangelho, Deus pune, você lembra da questão 964, aonde Deus tem as leis e o sofrimento é a consequência direta dessas leis. Então, é, você não precisa reescrever o texto. Você só precisa entender que quando lá está escrito Deus pune, é esse tipo de punição que está se falando e não a lógica de punição que a gente trouxe da Igreja Católica. Não precisa reescrever. Precisa só assimilar a ideia que está presente aqui no Livro dos Espíritos. Fica claro isso para vocês? Alguém tem alguma contribuição, algum elemento dessa questão que a gente está falando do 964? Alguém aí, Fabrício, queria falar dessa questão do 964 em específico? Tem a Patrícia que quer falar sobre a fé e tem o Luciano que quer falar sobre o capítulo 19. Tá, é tudo da fé. Então, Luciano e Patrícia, espera um pouco para a gente verificar se tem alguém que queria trazer alguma contribuição dentro desse 964, da punição. Pessoal, quem quiser fazer essa contribuição, manda aqui no meu WhatsApp para me liberar para vocês. Todo mundo já tinha lido esse 964, que vocês estão com essa cara xoxa aí, assim, de Ok? ai, nada que acrescentou. Até tô me sentindo mal. Falei, nossa, será que eu não devia ter sugerido? Porque todo mundo aí parado, assim, tipo, ai, tá bom, mano. A gente já Calma, sabia disso, pula essa parte. calma que a fila está crescendo. Ah, Marilda, pode falar, querida. Marlon, eu acho que eu já li essa questão, mas assim, como Kardec tem sempre algo para nos ensinar, dependendo do que a gente está na vida, né, tudo, acho que a gente vai mudando esse olhar. E dessa vez, realmente, assim, essa questão veio mais forte para mim, principalmente quando ele fala desse exemplo do filho, e porque às vezes a gente fica procurando uma coisa assim, sempre muito mirabolante, muito grande para fazer o entendimento, e é uma coisa muito simples. Né? Então, assim, me chamou muito a atenção, por incrível que pareça, eu não tinha parado para pensar, como ele fala ali, de que tudo na vida é assim. Não é uma coisa específica do espiritismo, não é uma coisa específica, mas que tudo na vida que a gente faz, a gente tem aí as suas consequências, né? A gente tem a nossa colheita. E que a gente tem que ver essa coisa do perigo ou da punição como algo que nos vem prejudicar, mas que nos vem mostrar que, na realidade, cada movimento a gente assume uma responsabilidade sobre aquilo e está nas nossas mãos. Então, isso assim que me chamou a atenção e a importância de que a gente esquece de que os espíritos, o mundo espiritual está sempre nos alertando, está sempre nos inspirando, trazendo alguma coisa para a gente e às vezes a gente não consegue escutar. Então, são as duas coisas que assim, me chamaram a atenção e tem a ver com o que a gente vem estudando aqui, né? Se despertar para nós mesmos internamente sobre os nossos vícios morais, as nossas
atitudes. É É mais simples, né, do que a gente faz, né? Eu gosto de pensar como existe uma linha, não uma linha fina, né? Uma linha ou uma estrada onde a gente está andando. E quando você sai dessa estrada, porque você tem uma liberdade de caminhar, mas quando você está saindo da estrada, começam a surgir os problemas, né? Mas a gente pode entender isso como a sinalização de Deus de que você está desandando, né? E aí a gente volta para a estrada. Então, a doença ou os problemas da vida, essas coisas que estão entravadas, a gente pode enxergar como o convite generoso ou a expressão de amor de Deus, né? A gente aprende a ler o sofrimento como a expressão do amor de Deus, tentando dizer: ei, 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 revê tuas escolhas, revê teus caminhos, revê tua forma de pensar, tua forma de sentir. E o mais interessante é que, mesmo que a gente esteja falando de vidas passadas, quando ele diz para a causa que a gente não enxerga agora, a gente vai enxergar no passado, elas só estão acontecendo agora porque a forma de pensar ainda continua a mesma, né? Ah, eu não tô gastando porque eu nem tenho dinheiro para gastar de tão ferrado que eu tô. Mas a forma de pensar continua a mesma, ou seja, se eu tivesse, eu estaria gastando, porque o meu pensamento ainda é do esbanjar, ainda é da falta de escrúpulo, da falta de caridade. Então, quando a gente enxerga aonde a vida está apertando, ou melhor, olhar aonde a vida está apertando, é um caminho de autodescobrimento, porque é um convite de Deus para rever aquelas posturas, aqueles conceitos, aquela autoimagem, né? Então, é, acaba sendo ótimo. Alguém mais queria falar sobre essa questão da punição, do quanto Kardec abre um pouquinho o nosso entendimento a respeito da punição? A Leila disse que está lá na fila. A Patrícia é a próxima a falar. Pode falar, Patrícia. A Patrícia não ia falar da fé? Ela falou que a pergunta dela tem a ver com a 964. Então vamos lá, Patrícia. Oi, Marlon, você me escuta bem? Uhum. Então tá. Desde a semana passada, quando a gente estava discutindo sobre a fé e você pedia que a gente tivesse esse olhar e buscasse aonde está esse olhar filosófico, eu fiquei lembrando muito sobre o existencialismo e sobre o humanismo. O humanismo enquanto um pensamento crítico que a gente faz, o existencialismo quando fala das nossas responsabilidades em cima das nossas escolhas. E aí agora, na 964, linka tudo, porque quando fala que não é uma punição, mas é uma consequência de algo que a gente fez, fala dessa nossa autorresponsabilidade, dessa não terceirização. Ah, foi Deus que quis, ah, foi Ele que me fez fazer. Aonde está a minha parte? Aonde está a minha participação? Deus não me ama, né? Deus Deus não está me me ama, prejudicando. né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de chulé, né? Mas o que que eu estou fazendo para estar nesse lugar? E aí, desde a semana passada, quando a gente falava sobre fé, foi a primeira vez que eu li sobre fé com esse olhar filosófico do onde está a minha capacidade de me ligar a Deus, a minha capacidade de ter esse olhar crítico, de ter de fazer esse caminho autorreflexivo, mas autorresponsável, porque sou eu que faço. E ao mesmo tempo nessa ligação, porque no finalzinho do capítulo 9 ele fala que a fé é humana e é divina. Então é uma ligação constante entre mim e Deus. E eu achei muito bacana, eu achei muito bacana, assim. Foi muito bonito ver a fé por esse caminho filosófico. E agora no 964, que não é punição, Fecha tudo. é uma consequência, né? É isso. Excelente, Patrícia. Quem mais? A próxima pessoa é a Leila. Pode falar, Leila. Obrigada. Eu estava analisando esse capítulo, com esse capítulo do livro dos Espíritos, e eu pensei também, como a Patrícia falou, que Deus não tem nada a ver com isso. Ele criou a lei,
Ele criou as leis divinas que existem na nossa consciência e no universo. E o que acontece depois é consequência das nossas ações. Então, quando acontece alguma coisa, uma doença, ou um desastre, ou qualquer coisa que acontece, eu não vou pensar que Deus está punindo, ou tá avisando, ou está fazendo algum avertimento, né? Fazendo algum aviso assim. Porque é como se fosse a lei da gravidade. Ele botou a lei ali. Você planta, você colhe, né? A gravidade existe e os corpos se mantêm coesos nessa rede gravitacional. Então, eu não vou ficar preocupada que um planeta... Não, Deus não vai ficar preocupado que um planeta novo, que é uma estrela nova que explodiu, vai gerar outro planeta, vai fazer gravidade ou não vai fazer gravidade. A lei existe, é universal e é para sempre. Não fica mudando de acordo com os nossos desejos, né? Então, eu penso assim, Deus não tem nada a ver com isso. Ele fez a lei de causa e efeito, você planta, você colhe, e quando acontece alguma coisa, eu não vou ficar pensando que Deus tem nessa história, eu vou ficar pensando que eu tenho que me responsabilizar por aquilo e fazer as escolhas certas, ou botar o terno ali, de novo. Era isso que eu queria dizer. Tá. Eu vou aproveitar esse comentário da Leila para trazer um elemento. Esse final de semana eu estava com o Humberto lá em Oxford. A gente estava construindo uns textos sobre como estudar. Logo chega para vocês aí um material super legal que a gente construiu. E a gente estava discutindo estas colocações. Aí eu quero aproveitar do exemplo da Leila, espero que ela não se ofenda, sabe que eu gosto dela, que não se ofenda, mas para ajudar a gente a pensar uma coisa. Quando a Leila diz assim, eu acho, ou eu penso, veja que coisa interessante, não é nosso isso, né? Isso é o que Kardec está dizendo, isso é o que a doutrina fala. É importante a gente conseguir fazer estas separações. E é uma exigência de uma responsabilidade ou de um cuidado conceitual, né? Porque daí a gente mistura. Então, estas coisas do tipo, a vida é consequência das nossas escolhas, não é o Marlon quem pensa isso. Não é o Marlon que acha. Kardec está falando isso e eu preciso ter clareza desta colocação de Kardec. O máximo que a gente faz é uma aplicação. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a ter um pouco mais de rigor conceitual. O que é o rigor conceitual? Kardec fala isso, Emmanuel fala isso, Joana fala isso, e depois de toda essa gente eu tenho o direito de achar alguma coisa. Mas no fim o que a gente acha fica tão insignificante que daí nem abre espaço para o que a gente acha. Mas acredito eu que se a gente quer que o espiritismo ultrapasse os nossos grupos de estudos na casa espírita, esse lugar tão encurraladinho onde ele está, a gente vai ter que ir se acostumando com essas questões de rigor conceitual, aonde quando a gente está falando ou expondo uma ideia, a gente tem que separar o que eu acho do que estes autores acham, o que eu penso do que estes autores pensam e ter esse rigor de dizer o que é o autor, o que ele fala, porque não sou eu que estou achando isso. Vocês conseguem entender um pouco dessa questão? Isso é como um professor na universidade diz, as pessoas que fazem isso, eu acho que... Não, você não achou nada disso. Você fez alguma pesquisa para fundamentar isso? Você tirou essa conclusão de algum lugar? Quais são suas hipóteses? Não fez nada, você leu. Então, ao invés do que você leu, você se apropriar e falar como teu, deixe claro de onde você leu, deixe claro de onde você tirou, e a partir disso você vai ter maior clareza do que é só um ponto de vista e do que é um conceito, do que é uma teoria, do que é uma tese, e você está absorvendo essa tese. Até porque nos centros espíritas, muitos dos nossos grupos, a gente lê o texto e fica no que acho. Ficamos comentando o que acha. Então a gente lê o texto ali do Evangelho e um diz, eu acho isso, o outro diz, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Gente, esse somatório de eu acho não serve para nada se a gente for levar a sério. A discussão de um texto, o que eu estou entendendo. Então aqui, desse texto eu entendi isso, eu entendo isso aqui não faz sentido, qual é o fundamento disso? Aí a gente vai debater o texto. Mas ainda por essa falta de olhar científico, de rigor conceitual, a gente faz do centro espírita um monte de achismos,
nas palestras a gente faz um somatório de achismos, aí a gente vai colocando o espiritismo num descrédito científico e filosófico. Porque essa nossa fala, para nós que acreditamos nisso, ela faz muito sentido. Mas para alguém que não acredita, ela entra em descrédito. Entendem a nossa preocupação? De que a gente consiga ir retomando o rigor científico, filosófico de Kardec, para que o Centro Espírita consiga expandir para além do Centro Espírita. Então, a gente entende isso aqui e vamos trazendo para o nosso dia a dia. A gente vai refletindo sobre a aplicação disso, mas precisamos, aos poucos, ir nos aprofundando nesse rigor conceitual. Se vocês acharem que eu sou chato mesmo, e aí a gente fica com isso. Alguém mais sobre essa questão? Algum pensamento a acrescentar? Não adianta vocês trazerem um eu entendi, porque se todo mundo for falar do eu entendi, 57 pessoas, a gente não avança. Você tem algum elemento conceitual a mais? Você tem alguma outra teoria que nos acrescente aqui? Ou algum questionamento para esta tese de Kardec de que não existe punição no mundo? Temos duas pessoas na fila, mas é um assunto diferente. Uma quer falar sobre o capítulo 19 e a outra quer falar sobre a fé. Tá, é tudo o mesmo. Capítulo 19, fé é o mesmo. Então vamos para lá. Tá, a próxima pessoa é a Nice. Vai lá, Nilce. Oi, boa noite, pessoal. Bem, eu acho que o que eu tenho para colocar não é o que eu achei, mas se for, me avisa, tá? Tá, você que tem que saber, Nilce. Eu acho que não sei, vamos lá. No capítulo, no item 9, na parábola da figueira, né? Quando eu li aqui, Kardec dizendo, né, que a figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que, na verdade, não produzem nada de bom. Eu li isso com o olhar, tentando aplicar para a minha própria vida, com esse olhar de autodescobrimento, e me perguntei como espírita, como trabalhador espírita, o que eu entendo, como é que eu entendo isso? E a primeira coisa que me veio em mente foi a figueira seca com aparência do bem, produto final do ego. Sim. E aí, nessa análise, né, como trabalhadora, me veio essa coisa, gente, eu percebo, né, vou falar por mim, e é o que eu posso me relacionar, né, como a gente se empolga nessa busca de conhecimento como estudante da doutrina, e eu falo isso como uma pessoa relativamente nova ainda no movimento, e nessa sede de aprender, a gente começa a absorver um monte de conceitos, de teoria, e esquece, permanece vazio de sentimento. E acaba nessa visão, falo por mim de novo, né, trazendo, já trago comigo essa visão materialista, imediatista da vida, de querer mudar, né, pegar essas teorias todas e querer fazer uma mudança rápida de conduta moral, acabo por espiritualizar o ego. E a gente vê esses comportamentos, né, nossos, de dizer, inclusive dentro da casa espírita, uns para os outros, temos que ser humildes, temos que amar, não podemos sentir raiva, né? Então eu fiquei nessa passagem, entre outras que eu tinha notado, mas já foram mencionadas. Eu acho que isso é um convite bem oportuno a gente aplicar, né, na nossa processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. Trabalhadores principalmente, né? Porque a gente vai levar isso para os nossos trabalhos, nossas falas colocadas, como você já apontou tantas vezes. Fiquei pensando aí junto com o que você falou, então esse caminho inverso é uma ótima forma de análise, né? Se a gente não está produzindo, se a gente não tem um lugar ainda de utilidade no mundo, então isso fala da nossa falta de fé.
né? Se a fé leva, então é difícil. Imagina a gente como espírita, a gente que fala tanto, a gente que tem tanto conhecimento, assumir, como você diz, que está numa espiritualização do ego, uma organização do discurso, mas que a fé profunda, verdadeira e transformadora ainda não faz parte da nossa vida, né? Acho que é uma coisa bem difícil de ser ouvida ou de amadurecer, mas que sem dúvida nenhuma é uma constatação, né? É uma constatação a partir desse texto de Kardec, né? Uhum. Alguém mais? Então, o Luciano que ia falar? Pode falar, Luciano. Tá claro? Dá para ouvir? Sim. Beleza. Então, gente, obrigado mais uma vez. Que bacana, viu, Marlon? Eu já tinha lido algumas vezes nos estudos, mas esse estudo mais atento um pouco sobre esse capítulo 19 da fé foi realmente bem bacana, assim, e casa muito com toda... Acho que foi cirurgicamente mesmo escolhido, né? Porque eu consegui perceber que alguma das questões que você tá buscando com a gente, está propondo, né, nesse grupo de estudo, as provocações, e eu consigo ver aqui, dentro do que o Kardec traz, e a oportunidade que você está falando, essa fé como base fundamental para o nosso trabalho, da proposta de começar com a nossa reforma íntima, né? Porque e uma fé calçada na razão e na inteligência, não naquela crença que a gente, eu me incluo, né, trouxe de outras crenças anteriores, porque tinha que ser, porque o padre falou, porque não, a proposta do espiritismo ele tem que começar com uma concepção, pelo que o Kardec coloca aqui, diferente da fé presunção, né? Que parte, aí eu enxerguei nessa fala que está no item 3 para o 4, quando ele fala que não, ele fala que a fé sincera, né, calçada na inteligência e compreensão das coisas, me chamou muito a questão do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, conhecer o nosso lugar do mundo, porque contrasta, inclusive, com o item 4 que ele coloca, né, complementa com o item 4, que ele fala para não confundir com a presunção. Uhum. Porque quando eu me reconheço a minha ligação no mundo, minha situação, e reconheço Deus no limite do que nos é possível conhecer, como nos traz, né, o Kardec no início e os espíritos superiores no início do Livro dos Espíritos. Até um certo nível a gente pode conhecer e compreender pelo menos o quanto ele é superior. Então tem que começar a me dobrar e a compreender as coisas, porque essa fé de não posso tudo, ela é uma viagem na maionese, né? É uma coisa, é presunção e ela não é construtiva. E lá na frente a gente vai cair, como ele coloca aqui, né? Ela na frente será castigada, né? Entre essas, esse castigo que você colocou, porque é baseada no orgulho. É que a gente quer e é diferente do que a proposta que o Kardec traz, né? Não é aquele poder da fé, porque eu acredito, eu vou realizar as coisas. Mas porque eu acredito com base em fatos, né? E aí um pouco mais à frente, né, além que é o que ele diz. reflexão, dentro, e até casando o que a Anice comentou, que era outro comentário que eu ia fazer também, quando ele chama, inclusive, do verniz, eu estava refletindo essa semana durante o que a gente está falando e tal, né? De vez em quando eu me pego pensando, e isso me trouxe reflexão quando ele fala do verniz ali, da figueira que secou, né? Porque às vezes a gente está fazendo aquela reforma que você comentou, né? De superfície. E é como se eu tivesse um piso, me veio isso à cabeça, assim, como se eu tivesse um piso, eu precisando de eu lixar o piso, e eu fico só colocando cera em cima. E vai só deixando aquela sujeira mais profunda. Não fica, Luciano? Botando uma cera assim, fica bonito, né? Mas a sujeira está lá embaixo, está mais profunda, é mais difícil limpar, né? Então, assim, eu acho que... E por que isso é muito difícil às vezes? Ele coloca aqui no item 7, quando ele fala que tem 3 razões básicas, né? Que o primeiro seria como fosse um comodismo, né? Da parte de uns, há descaso. Eu entendi como comodismo. De outros, temor de serem forçados a mudar hábitos. Isso casa muito comigo, talvez com muitos de nós, né? Que é o que traz nas questões 909 e 911 do Livro dos Espíritos, né? Poderia o homem, pelos seus próprios esforços, mudar, né? Vencer suas más tendências? Poderia, com poucos esforços, muito poucos esforços, mas com pouco de vós faz esforços. E na 911 ele fala, querem mudar, mas está só nos hábitos, porque a gente gosta dos nossos maus hábitos.
A verdade é que esse ser humano que está aqui, que é o fariseu moderno, que de fachada está mostrando uma coisa bonita para fora, mas que não olha para as podridões aqui dentro, ele gosta desse lugar cômodo que ele está. É quentinho aqui. Mudar vai ser incômodo, mas é a proposta, né? Então, era outro ponto de reflexão. E o terceiro questão, só que, dentro do que você também comentou, ele fala um pouquinho antes, nesse próprio item 7 também, que a fé ela não se prescreve nem se impõe. Então, fala de realidades espirituais básicas, né? Que nos é capaz de compreender, mas que nos cumpre buscar. E aí é a falta que faz, e por isso Kardec chama de filosofia, né? A filosofia que você falou. Nós não somos, e eu particularmente reconheço, limitado nesse aspecto, não sou acostumado a pensar filosofia. E a proposta aqui é a gente partir de uma pergunta, porque é daí que tem que começar como Sócrates fazia, né? Onde que eu estou? Quem sou eu? Para onde eu vou? E aí, na busca dessa filosofia que me deu uma razão, uma justificativa de vida, eu vou encontrar essa fé raciocinada que o Espiritismo nos oferece. E seria uma base muito boa e firme para calçar as nossas mudanças, né? Então, acho que Vocês enxergam, gente, aqui esse elemento filosófico que depois vai ficando tão claro, né? Kardec não está em momento algum dizendo o que você tem que fazer. Em momento algum ele está prescrevendo comportamentos, ele está fazendo diagnósticos, né, a respeito. Não, ele faz diagnósticos sim da falta, né, e de quando você tem fé, o que que tem, quando você age equivocadamente, o que que falta. Mas vocês veem que o tempo inteiro ele está falando esses elementos aí que o Luciano está trazendo, né? Você tem que compreender, você tem que entender o teu lugar no mundo. Em vários itens coloca isso, né? É com a compreensão das coisas que você vai entender, é com essa questão da humildade, de reconhecer o lugar de Deus que você vai desenvolver a tua fé, de que ela não se impõe, de que é pelo raciocínio que... Então, olha que coisa linda, porque ele está o tempo inteiro mostrando que a fé, isso é algo que a gente não tem religião nenhuma. Ele está dizendo justamente o contrário do que as religiões vieram construindo até aqui, de que a fé vai vir de um entendimento a seu próprio respeito, devido a um processo de introspecção, porque ele fala da questão inata, dessa questão que vai se desenvolvendo dentro de nós, e da compreensão do seu lugar no mundo. Porque quando você entende o seu lugar no mundo, você coloca-se numa relação diferente. Aí lembram quando eu falei daqueles 4 primeiros capítulos do Evangelho, que eles têm que ser também elementos para a nossa interpretação, né? Quando ele vai dizer da reencarnação e quando fala da pluralidade dos mundos, isso está dizendo de qual é o teu lugar no mundo. Olha, você é uma sementinha bem pequenininha, insignificante no todo, que tem significância enquanto experiência, mas insignificante para que o todo se realize. E isso vai nos ajudando a desenvolver a fé. Porque na medida que eu vou encontrando este meu lugar pequeno no mundo, eu preciso reconhecer que tem uma força maior que organiza tudo isso. E na medida que eu reconheço, o reconhecer desta força, olha que coisa linda, o reconhecer da nossa pequenez gera o reconhecimento de uma força maior. E o reconhecimento dessa força é a fé. Isso é pensamento filosófico. Ninguém está dizendo que você tem que agir assim ou tem que agir assado. A gente está trazendo fundamentos para você reconhecer o teu lugar no mundo. A gente agora, ao invés de dizer lá para Mônica, você tem que ter fé, Mônica, a gente vai ajudando o sujeito a refletir qual é o lugar que ele ocupa no mundo, qual é a ideia que ele tem de si, qual é a ideia que ele tem de humanidade, qual é a ideia que ele tem de terra, né? Desde todos aqueles rompimentos do geocentrismo, né? Quem ocupa o centro do mundo? Então, essas são reflexões fantástica, né? A gente acha que é o centro do mundo, depois a gente acha que o Sol é o centro de tudo, depois a gente descobre que a Terra, que o Sol é uma sementinha infinitamente pequena no meio de uma coisa extraordinária, incomensuravelmente imensa. Poxa vida! Olha quanta reflexão tem por trás do lugar que você ocupa no mundo.
Isso vai te ajudar a desenvolver a fé, isso vai te ajudar a mudar a forma de orar, isso vai te ajudar a forma de compreender as doenças, os dramas, os problemas, isso vai te ajudar a tudo. Você refletir sobre qual lugar que você ocupa no mundo. Isso é vertente filosófica. Vocês entendem quando fazia analogia lá com a, a filosofia enquanto as pessoas sentadas na praça, batendo papo? Quem que tinha falado do bar lá? A Leila que falou, né, Leila? Do bar. Também precisamos do bar, mas nessa linha do bar, né? Do tipo, todo mundo à vontade, batendo papo e amadurecendo ideias, refletindo. Pode ser num parque, numa conversa, caminhando, que pode ser num café, que pode ser na sala de casa. Aí a gente vai filosofar, a gente vai se permitindo sem horário marcado, né? Sem conteúdo estabelecido, sem aula que tem que ser dada, sem exigências. A gente vai começar a pensar o lugar na vida. E aí eu vou passear num parque e começar a olhar a grandiosidade de tudo aquilo e dizer, meu Deus, qual é o meu lugar no meio disso? E aí isso vai desenvolvendo essa tal dessa fé, porque eu vou reconhecendo o meu lugar como uma pecinha pequena no meio de um todo perfeitamente organizado. E aí desenvolve fé. Isso é lindo, não é? Isso é doutrina espírita. Isso é doutrina espírita. Eu queria ressaltar ainda dentro disso, quando Kardec fala, isso está lá no item 11, no meu livro seria o terceiro parágrafo. Ele diz assim: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Volta lá em tudo aquilo que a gente estava discutindo de transformação moral. O despertar, ele se dá de dentro para fora, e isso encaminha o homem para o bem. Porque lembra que a gente falava de todo o artifício, né? A Anice usou de volta esse exemplo de dizer você tem que ser caridoso, você tem que isso, você tem que aquilo. A gente já entendeu que isso é de fora para dentro. Aí a gente acha aqui, no capítulo da fé, um direcionamento. À medida que você tem fé, a fé desperta os seus instintos nobres e eles te conduzem ao bem. Você não faz força para ser uma pessoa boa. Você precisa fazer o esforço para despertar a fé. E aí nós já entendemos, porque aqui está no item 11, nós já tivemos elementos suficientes para entender como desperta a fé. Através da compreensão do seu lugar no mundo, da sua relação com Deus, do quão pequeno nós somos. Então, olha que coisa linda. Voltamos para o autodescobrimento. O fato de você se descobrir, o fato de você reconhecer a sua pequenez e a grandiosidade do universo desperta a tua fé. E na medida que você é tocado por isso, desperta os instintos nobres que te encaminham para o bem. Porque na hora que você começa a reconhecer o teu lugar no mundo, naturalmente você é impelido à caridade. Não precisa ninguém falar. Você é naturalmente impelido, porque você vai reconhecer que você está num estado, mas que você não tem mérito nenhum para poder usufruir de tudo isso. Que isso é uma condição que Deus te oferece para algum desenvolvimento. E aí você fala: opa, calma lá. Se tá todo mundo no mesmo barco, se tem essa lambuzeira toda dentro de mim, e eu tô numa situação tão confortável, será que isso é porque eu sou um rei para usufruir de tudo isso? Ou será que isso tem a ver com o meu processo de evolução e naturalmente eu sou impelido a levar aos outros, contribuir e compartilhar com os outros daquilo que me sobra? Não precisa ninguém dizer tem que fazer caridade. Não precisa ninguém me dizer tem que orar ou tem que fazer evangelho no lar. Porque dizer tem que fazer evangelho no lar ainda é uma regra de fora para dentro. Mas quando eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a grandiosidade de Deus e aí eu entendo, em todos os momentos da minha vida eu tenho que me voltar para essa grandiosidade. Antes de começar cada coisa e ao final de cada coisa, eu preciso estar em sintonia com isso. Aí eu entendo que é oração, eu entendo que é evangelho no lar, eu entendo que é caridade, não porque me mandaram fazer, mas porque a fé vai despertando os instintos nobres que vão me encaminhando para o bem de forma natural.
Ai, como eu queria que a gente estivesse mais pertinho, assim, ou num grupo sentadinho, conversando com mais detalhe, me dá uma agonia, assim, essa distância que a gente tem. Mas tudo bem. Vocês devem ser almas muito endividadas para estar tudo morando fora, tudo distante, atrapalhado. Ou pessoas que podem fazer diferença na doutrina espírita. Gostaram dessa, né? Outra coisa que eu queria reforçar aqui do nosso capítulo é no item 12, a fé humana e divina. Porque ali Kardec diz, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Gente, olha a profundidade dessa frase. O sentimento inato de seus destinos futuros. O que ele está dizendo? Já existe um germen dentro de nós. Já existe uma coisinha lá, porque nós somos espíritos reencarnados. A gente provavelmente viveu um planejamento reencarnatório. A gente já passou pela erraticidade trocentas vezes. Alguma coisa lá dentro pode te sinalizar novos caminhos. Então, a partir desse texto, quando Kardec diz no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros, o que esse texto nos convida? A introspecção. Tem que estudar, tem que refletir, tem que analisar, mas também tem que ir para dentro. Tem que ir para dentro para tomar consciência dessas coisas que fazem parte de nós, que já estão lá. E se você não silencia o ego aqui fora, se você não para um pouco com esse olhar lá para fora, para dar espaço para a manifestação do self, um tanto do processo fica interrompido. Então, olha a importância de nós estimularmos as pessoas no centro espírita ao silenciamento, à interiorização, à meditação. Vejam as palestras sobre oração, as pessoas falam muito de pedir, de agradecer, de pedir, de agradecer, mas Allan Kardec falou de 3 instâncias, né? O pedir, o agradecer e o louvar. Esse louvar é o reconhecer dessa grandiosidade, ele decorre desse silenciamento, do reconhecimento da pequenez. Estas coisas não se dão pela via racional. Então veja que as duas coisas elas vão caminhando juntas. E essa parte ela está meio capenga ainda no movimento espírita, porque foge pura intelectualidade, o parar, o silenciar. Como que a gente estava falando, Humberto, refletir, digerir, amadurecer dentro de si, esse processo que não é puramente intelectual. Lembrem lá de Kardec na Gênese, já não é somente de desenvolver o intelecto de que o homem necessita. É preciso aprender a elevar os sentimentos. Elevar os sentimentos tem a ver com isso aqui que a gente está fazendo, que é o desenvolvimento da fé. Porque a fé, segundo as próprias palavras de Kardec, encaminha o homem para o bem. Então, parte deste processo, ele é intelectual. Parte deste processo, ele tem a ver com esse estado de interiorização, de silêncio, de meditação, de reflexão, que o intelecto é incapaz de nos oferecer. Mas está lá em Kardec. Aí o pessoal começou a fazer críticas sobre meditação, sobre esses negócios no centro espírita. Gente, mas tá lá em Kardec falando, as coisas inatas, ela tá lá, brotando lá dentro. O que você tem que fazer? Você tem que ir para dentro. Você tem que olhar o que está lá dentro. Mas como vai para dentro? Aí a gente vai estudar ciência, vai descobrir, vai ler isso, ler aquilo, vai descobrir que para entrar um pouco mais, precisa sair da dimensão egóica, precisa aprender a meditar. Daí depois vem Manuel Filomeno de Miranda, vem o projeto Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, aí começaram a falar um pouco mais desses recursos de introspecção, mas isso já estava em Kardec. Além disso, tem algumas pessoas que queriam falar, né? Depois, por fim, ainda quero falar do compreender. Quem que gostaria de falar? Cristina, sua vez, querida. Olá. Oi, Cris.
Tudo bem. Marlon, partindo do capítulo 19, do item 7, eu sei que você já passou um pouquinho para frente, mas acho que é no terceiro parágrafo, quando diz a questão da resistência do incrédulo, que diz a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo em que se deve crer, e para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Lendo esse parágrafo, me trouxe muito, e as reflexões que você vem nos trazendo, em questão à aceitação das situações da vida. Qual que é a relação, assim, aí, né, a minha percepção de ver uma relação quase que direta entre a fé, essa fé raciocinada, que é o fato de compreender, para a gente poder aceitar as situações, porque não, da mesma forma que a fé não tem como ser imposta, você também não tem como impor a alguém a aceitar a situação que ele está vivendo. Me levou a analisar que a necessidade de compreender o porquê, a necessidade desse autoconhecimento, do lugar na vida, igual já foi comentado, para você primeiro dar esse passo de aceitar onde você está, né? Não sei se isso. Não é para primeiro, Cris, é isso, né? Essa é a questão. Agora, o que eu acho importante desse parágrafo que você trouxe, olha o que Kardec diz: a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Porque querer o pacotinho pronto, ele desrespeita toda a lógica da filosofia, toda a lógica da educação, toda a lógica psicológica, como se as pessoas pudessem abdicar daquilo que elas pensam para começar a pensar de um outro jeito, porque alguém me falou. Então aí vem lá a Cris dizendo: Marlon, você tem que aceitar o caramba, tem que aceitar o quê? Quem que é você para vir me falar isso? Então, o problema não é uma incredulidade porque o sujeito não quer, é a forma como é apresentada. E aí isso gera uma revisão completa de muitos dos nossos métodos educacionais no centro espírita. Porque, por vezes, a gente quer oferecer um pacotinho pronto para as pessoas. A gente quer que ele aceite o nosso jeito de pensar, que ele pense como a gente pensa, que ele mas agora é assim. Não, aqui no Espiritismo é assim. Não, a Kardec falou assim, pelo amor de Deus, aonde que está isso em Kardec? E às vezes as pessoas entram nessas intransigências que geram a incredulidade. Então, o compreender, ele pressupõe primeiro entender qual é o lugar do sujeito. Quais são as bases para que ele pense assim? Então, qualquer pergunta que as pessoas nos fazem, a gente deveria primeiro perguntar, mas a partir do que ele pensa assim? O que ele estudou, o que ele pensou para chegar a estas conclusões? Porque a minha credulidade ou a minha incredulidade tem uma base. Tem uma construção para que eu conclua, a vida não vale a pena, Deus ferra com a gente, ou Deus me beneficia, ou Deus não existe. Tem uma base. Qual é essa base na qual a conclusão se constrói? Para que daí a gente comece a ajudar o sujeito a rever as suas bases. Por que será que está lá na introdução de O Evangelho, do texto que a gente está lendo, a similaridade com Sócrates e Platão? Olha todo o caminho, o método, né? O método socrático de perguntas que vão ajudando o sujeito a refazer as suas bases, que vai ajudando a rever as suas concepções, para que a partir desta lógica eu chegue a conclusões diferentes. Mas no grupo de estudo não dá, porque a gente tem uma sala com 20 pessoas. Então, não faça 20. Mas no grupo não dá, porque a gente tem um programa de aulas certo para ano. Então, não faça programa de aulas. Mas no nosso grupo não dá. Imagina que a gente vai ficar perguntando para cada pessoa.
então reveja esses métodos. Agora, a gente não pode ferir o método porque existe uma estrutura assim organizada. Teve uma mulher uma vez que eu estava discutindo sobre os grupos de estudo, uma pessoa que eu gosto muito lá em Curitiba, ela disse, Marlon, mas se for desse jeito, a gente vai ter que ter um coordenador para cada 3 ou 4 pessoas. Eu digo, tá, e qual que é o problema, então? Então vamos começar a formar coordenadores para cada 3 ou 4 pessoas. Se for importante um grupinho de 3 ou 4 pessoas para que as pessoas verdadeiramente aprendam a doutrina espírita, então vamos começar a fazer isso. E quem sabe daqui 5 anos, depois que a gente estiver formando no estado inteiro coordenadores, a gente consiga um coordenador para cada 3 ou 4 pessoas. Agora, a loucura é a gente saber como ensina a doutrina espírita, saber da importância da reflexão, saber que tem que ser um trabalho artesanal, delicado, íntimo, e a gente continuar dando aula no centro espírita. Aí é uma loucura. Porque a gente já entendeu e a gente vai continuar dando aula? Não faz o menor sentido. Então, o compreender, eu até anotei aqui, ó, virado, porque já não tem mais lugar no meu evangelho. Esse processo de compreender da aprendizagem, ele tem a ver com o partir do sujeito, oferecer novas bases e aos poucos ele vai se transformando. A gente quer que ele pegue o pacotinho pronto. Então chega alguém que está sofrendo pela morte de um ente querido. Ah, mas teu filho continua vivo. Com base no que falou isso, meu Deus do céu? Uma pessoa que estava sofrendo a morte do filho, vem alguém desconhecido e me diz, meu filho continua vivo e eu saio bem dali, essa pessoa tem esquizofrenia, tem um problema grave. O que fala e o que recebe a informação tem uma dupla grave. Porque para ela estar sofrendo, é porque existe uma concepção de que a vida se encerra com a morte do corpo físico. A partir do que ela construiu essa concepção, a gente precisa invadir esse percurso, precisa fazer esse percurso. Mas com base no que você acreditou que a morte encerra com tudo? Ah, eu não sei, é porque a gente acredita, mas com base no que você acredita? A gente vai levando o sujeito a pensar. Talvez o simples fato dele tomar consciência que não tem base para as suas concepções já seja um processo terapêutico. Aí, Kardec ofereceu bases científicas sobre a vida após a morte. Então, veja, Kardec fez isso, isso e isso, temos esses casos, esse processo, assim, assim, assim. Talvez seja importante você ler um pouco sobre isso, meditar, para você rever a sua concepção de vida após a morte. Agora, a gente louco no centro espírita. Chega uma mãe aflita, porque morreu um menino de 5 anos de idade. Você não sabe o que dizer. Aí o que o pessoal vai atacando para tudo que é lado, uma selvageria. E o que eu, esses tempos, ouvi de um dizendo, mas a gente tem que explicar para a mãe que quando ela está chorando, ela está prejudicando o filho dela, está atormentando ele. Mostra lá o caso do André Luiz, que reflete a energia, que não sei o que. Eu digo, meu pai do céu. A gente está fazendo essas falas a serviço de quem? A serviço da nossa imaturidade, da nossa infantilidade, de querer que o outro mude imediatamente, que é isso que a Cristo está trazendo, querer que ele aceite, querer que ele deixe de agir desse jeito. O percurso não é esse, o percurso é de desenvolvimento da consciência, é de compreensão do lugar no mundo. E esse é um trabalho artesanal, que leva um pouco mais de tempo, porque é um trabalho profundo. Aquela mãe sai do centro espírita e ela para de chorar naquele momento. Porque se ela chorar, ela sabe que vai fazer mal para o filho dela, ela para de chorar. E para onde vai essa tristeza? Para onde vai essa dor? Para onde vai essa angústia? Ela vai fazer outros sintomas. E pior ainda, ela ainda vai se culpar por sentir o que ela sente. E aí nós jogamos no lixo a doutrina consoladora. Porque além de não ajudar, a gente gerou mais um peso na vida daquela pessoa. Agora, como a gente vai oferecer esses recursos, vocês entendem que é um processo de amadurecimento. Aí você tem que estar muito claro aonde no Livro dos Espíritos, como as coisas foram construídas, como que Kardec comprova a imortalidade da alma para você apresentar essas bases para aquela pessoa. Dizer, olha, Kardec também partiu de uma premissa, porque predominava a época, de que a vida termina com a morte do corpo físico. Mas ele foi fazendo um percurso e chegou a outras conclusões.
Aí você vai começar a despertar. Na criança também, o que que acontece? Aí, na medida do entendimento e do amadurecimento, você vai oferecendo outros recursos, outras leituras, até que essa mãe compreenda. E quando ela compreender, então ela viveu um processo de transformação. E ela não chora mais a morte do filho, não porque alguém disse que espírita não chora. Ela não chora mais desesperadamente a morte do filho, porque ela compreende o seu lugar no mundo, compreende a vontade de Deus, compreende que existe uma lógica por trás disso, e agora a sua fé lhe sustenta para lidar com a morte de um filho e não cair numa depressão. A sua fé lhe sustenta. Faz sentido isso para vocês? Quem que queria falar? A Cristi, mais uma pessoa, né, Fabrício? Mais duas agora. A próxima é Yara. Pode falar, querida. Boa noite, pessoal. Olá, gente. Na verdade, o que eu queria trazer é exatamente o que foi falado ainda agora, referente à fé, sobre a existência do incrédulo, né? Tem uma parte ainda no item 7, para 6 ou 7, no item 7, que fala: tem depois como certo os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas os lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. É interessante a gente parar para refletir em qual momento nós estamos. Nós estamos no momento da gente ouvir, porque temos ouvidos, ou de escutarmos, entendermos, nos conscientizarmos das provas que nos são dadas para termos a fé, né? Será que a gente está no lado em que a nossa zona de conforto, no sentido de que, eu não acredito muito nisso porque é melhor, né? Enfim, na verdade, justificar o que o ego quer, ou será que a gente prefere estar numa zona de conforto, falando, não, eu estou buscando a fé, mas buscando a fé pela fé do outro, para querer se introduzir a uma ideia, e não por si mesmo, né? Quando ele fala que da parte de uns há descaso, há de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. E à frente ele fala sobre o compreender. Então, quando a gente só busca pela onda do outro o conhecimento interno, a gente se perde na história própria, né? Quando a gente corre atrás de um conhecimento por conta pessoal, por um querer pessoal, a gente passa a compreender aquilo, a gente passa a compreender fenômenos, a gente passa a compreender a nossa existência e o quão importante somos perante um todo. Não somos, assim, a luz do mundo. Fazemos parte dessa constelação. E aí a gente aprende a compreender e agradecer. E eu acho que quando a gente passa a ter gratidão, a gente passa a ter fé, porque a gente entende mesmo, né? Uma reflexão pessoal mesmo, gente. Desculpa. Com auxílio de Kardec. Um abraço. Eu fiquei pensando ali porque eu tenho quase certeza que a Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela fala que a gratidão decorre da fé. Então, depois, quem sabe, a gente possa olhar isso, Yara, porque você falou, eu acho que a fé, que a gratidão, quando a gente tem gratidão, a gente tem fé, né? Eu acho que Joana fala o contrário, que quando você tem fé, você daí compreende a vida e por isso você é grato. Que a gratidão, ela decorre de uma compreensão mais profunda do seu lugar no mundo e da vida, né? Então, vale a pena a gente retomar, esses são os cuidados conceituais que eu digo, né? Então, eu acho que depois da gratidão vem fé. Não, a gente não precisa ficar querendo ocupar esses lugares do que eu acho, se vem isso, se vem aquilo. Quem que fala isso, né? Então, você tem um espírito elevadíssimo que já falou desse negócio. Nossos comentários ou nossos pontos de vista, eles são muito pequenos em relação a uma análise que Joana de Ângeles fala do espírito imortal.
Então, acho que vale a pena a gente voltar lá naquele Psicologia da Gratidão, mas eu tenho quase certeza que ela fala que a fé é que gera a gratidão e não o contrário, como você trouxe. Mas queria resgatar, então, isso que a Yara trouxe para a gente pensar quando diz do sujeito ir buscar, e aí tô pensando o papel do centro espírita. Porque vejam que ele está ali perdido, sofrido, desamparado, e fazer esse movimento de busca sozinho, ele já fez de vir ao centro espírita. Ele já está fazendo a sua busca, né? Quando ele vem ao centro espírita. Agora, olha o nosso papel de talvez oferecer alguns caminhos seguros para essa pessoa se desenvolver. Então, a gente está discutindo e tentando pensar aí quais são as pesquisas da atualidade que falam de vida após a morte, quais são os autores que hoje falam de reencarnação, que falam a respeito de Deus, destas forças que organizam o universo. A gente, no Centro Espírita, deveria ter mais recursos teóricos e mais trânsito mais à vontade por estes fundamentos, para que quando a pessoa venha buscar, como buscar sinceramente, não deixará de achá-la, para que a gente no centro espírita seja essa ponte. A pessoa veio para o centro na busca, a gente sabe que ela encontrando isso, ela vai conseguir ressignificar sua vida, então será que a gente não podia dar uma facilitadinha? Será que a gente não poderia ter algumas pesquisas, alguns recursos, algumas fontes, algumas obras que fundamentem o entendimento a respeito da vida após a morte, da reencarnação? Eu tenho pensado isso, esses dias estava trocando uma ideia com a Jussara e a gente está pensando em fazer umas pesquisas, de fazer talvez um banco de dados, de levantar o que hoje as universidades falam a respeito de vida após a morte. Quem que já estudou sobre reencarnação? A gente tem muitas pesquisas, tem muita gente estudando essas coisas. Será que a gente que fala dessas coisas não deveria ter acesso a essas informações para dizer, olha, isso que hoje você está abalada achando que acabou. Hoje, a Universidade de Colômbia já estuda isso, já comprovou isso, isso e isso. Oxford comprovou isso, isso e isso. E as coisas estão funcionando por uma outra via. A gente pode ser essa ponte trazendo mais elementos para as pessoas. Vocês não concordam? Desculpa, mas só um complemento rápido, referente a algo que já foi Yara, discutido. tá. Isso. Já foi discutido sobre a importância da gente tomar cuidado de falar sobre a fé do outro. E normalmente eu converso com algumas pessoas e eu coloco muito em pauta sobre isso, no sentido de que a pessoa ela chega num centro espírita e aí muitos falam, olha, mas falta fé. Nós não temos o direito, na verdade, de atacar o íntimo da pessoa, porque a fé se trata de íntimo, né? Às vezes, a pessoa só tem a fé que a mantém viva. Hoje a gente vê muito isso. E quando alguém fala assim, olha, você precisa ter fé, se a pessoa saiu de casa buscando um consolo, buscando um conhecimento para escapar de uma depressão, de um estado ansioso, de qualquer outro transtorno psíquico, e ela escuta isso, muitas vezes o pensamento seguinte é, bem, se nem fé eu tenho, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente, só relembrar do cuidado, como você fala. Isso é Kardec que fala, né, Yara? Ele diz, a fé não se prescreve, nem ainda mais certo se impõe. Né? Então, Kardec é categórico nesse tipo de colocação, e em O Livro dos Espíritos existe ainda mais uma outra questão importante sobre a fé, que aí dá uma mexida com a gente, que é um horror. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Será que é isso aqui? Não. Calma aí, que eu já acho. Quando ele está falando das diferentes... Aqui, ó. Toda crença é respeitável mesmo quando notoriamente falsa? Olha o que os espíritos respondem. A cacetada. Toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Sim. Até a coisa mais absurda que você possa achar que seja,
Se estiver sustentando o sujeito, se estiver lhe auxiliando de alguma maneira, você não está no lugar de avaliar essa instância do outro, né? Então, assim, é bem campanha pela vida, cada um cuida da sua e... Tá na lei de liberdade, né, Marlon? Ai, não vi, mas deve ser, Manu. É Manu que falou, né? Uhum. Então, olha que coisa interessante. O meu convite para vocês é ler e reler trocentas vezes esse texto, para que vocês consigam fundamentar as colocações. Nós não estamos, quando estamos no centro espírita, no lugar do eu acho, do você devia, você pensa assim ou não pensa. Ah, eu acho que as pessoas deviam... Não interessa o que você acha, porque o nosso entendimento agora ele é muito limitado. A gente está no lugar de ponte, de intermediário entre as demandas das pessoas e o conteúdo doutrinário. Então, Kardec fala, não interessa o seu ponto de vista, Kardec fala, Joana fala, Emmanuel fala, e a gente ainda tem que ter um trabalho enorme para cuidar, para não misturar o que eu acho e só encontrar em Kardec aquelas coisas que eu acho, faz uma leitura enviesada e tenta enfiar para o outro. Mas vocês conseguem perceber quanta coisa a gente tem num único capítulo? Veja, nós não estamos fazendo o estudo de um capítulo. O que eu propus para vocês não foi estudo do capítulo A Fé, como nós faríamos no Centro Espírita. Se a gente tivesse no Centro Espírita, a gente ia muito provavelmente pegar por temas. Então, primeiro é o poder da fé. Teríamos um encontro para discutir o poder da fé. Analisarmos o texto, o que a gente entendeu, o que não entendeu, o que a gente pode entender a nosso respeito a partir desse texto, qual é a aplicação desse texto na nossa vida, qual é o convite que esse texto faz, e aí nós teríamos tranquilamente, num grupo de 10 pessoas, 1h30. Semana que vem, vamos para a condição da fé inabalável, a necessidade do estudo, da fundamentação teórica, do busca da ciência, o que a gente entendeu do texto, o que não entendeu, se tem dúvida, se precisa de pesquisa complementar, qual que é a aplicação disso na nossa vida, o que esse texto nos transforma, o que ele mexe com a gente. Terceira semana, parábola da figueira que secou, a utilidade ou não, aonde que nós somos úteis, aonde que não somos, para que isso nos serve, então isso fala da minha fé, não fala. Quarta semana, esperança e caridade. Quinta semana, fé humana e divina. Nós provavelmente levaríamos aí rápido, se for passar rápido, 5 semanas, porque daí a gente estaria digerindo os textos, avalizando, né, os entendimentos, equalizando os entendimentos para depois trazer para a vida, que eu acredito que essa seria uma forma interessante de fazer um estudo. Aqui a gente não está fazendo isso. Aqui a gente está tentando extrair os elementos filosóficos da obra. Não é um estudo como a gente faria no Centro Espírita, porque no Centro Espírita a gente estaria lendo e discutindo a utilidade, o impacto e a aplicação desse texto na nossa vida. Vocês entendem a diferença? Não vai querer fazer isso que a gente está fazendo no grupo de estudo, porque nós estamos com grupos diferentes. Eu estou aqui pressupondo que a gente está lidando com pessoas que são experts dos experts de doutrina espírita e vão regenerar o planeta, né? Acho que eu vou sair do grupo. Eu e Nice estamos juntos, só 2 que fizeram positivo aqui. Alguém mais? Alguém mais? Ó, Sara ali, Luciano quis, mas ficou meio tímido, então... O Fabrício saiu do grupo. Fabrício saiu do grupo. Ok. Tem mais uma pessoa que queria fazer comentário sobre o nosso capítulo, porque aí nós já começamos a pensar as cenas do próximo capítulo. O Luciano, próximo. O Luciano, então vai lá. Tudo bom? Tá ouvindo? Sim. 2 coisas. A primeira, essa da gratidão, eu tinha visto no próprio item, no capítulo 19, no item 11, fala assim: se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, qual o vosso reconhecimento? E, portanto, o vosso amor. Então, a fé é pré-requisito para o reconhecimento, e essa questão da gratidão acho que está vinculada ao reconhecimento. Tem que Mas amar. eu queria comentar... Foi por terra abaixo, né? É só porque você comentou, eu tinha percebido isso aqui. Mas outra coisa que eu não ia comentar, mas você trouxe, então acho que faz muito sentido, e foi o que a Yara falou aí também,
sobre essa questão do compreender, né? Eu acho que estão indo além do que nós estamos trabalhando aqui conosco mesmo, falando um pouco do papel que a gente exerce, cada um no seu centro espírita, no trabalho que a gente se propõe a fazer nos países que a gente foi chamado a trabalhar com a doutrina, né? E aí eu voltaria primeiro no item 4, quando fala que, para a gente não confundir a fé com presunção, que a verdadeira fé se conjuga com humildade. Então, essa humildade necessária para a gente reconhecer o nosso papel e reconhecer que a gente sabe muito pouco ainda. E essa humildade é importante para a gente estudar. Estudar filosofia, estudar ciência, porque aqui na Dinamarca eu tenho visto tanto quanto as coisas, para mim, antes eram verdades aceitas, mas que as pessoas muito mais voltadas e valorizam muito a ciência, o conhecimento, mais questionadoras, exigem que essa fé seja uma fé raciocinada mesmo, calçada como propõe Kardec. Não é aquela imposta, falar... Porque se a gente não conhecer e não receber isso no detalhe para a gente, o porquê, e aí é o desafio, porque o que a gente traz na literatura de Kardec, aí casa muito com o que você falou do trabalho com a Jussara, que eu acho que é super pertinente, e aqui nós temos uma rede que pode, inclusive, às vezes ajudar isso, nós temos pessoas que têm contatos em universidades que podem ajudar na pesquisa, para a gente saber o que a ciência está falando sobre isso, sobre a vida em outros planetas, sobre a vida após a morte, sobre o micro e o macro, porque as coisas que o Kardec trouxe eram coisa de 160 anos para trás. A ciência evoluiu muito, e se a gente ficar preso nisso, numa palestra, numa exposição, uma pessoa contradiz por uma pergunta e a gente está vendido, porque a gente não se atualizou, a gente comprou uma coisa que era pronta e não se interessou em buscar e questionar mesmo. E hoje a ciência oferece muito recurso, né? A academia tem, com a internet tem muita coisa disponível, muito trabalho publicado, divulgado, exposições. Então, acho que é um grande desafio para todos nós, para construirmos primeiro em nós mesmos, né? Essa fé, porque aí vai lá no item 12, que é aquela fé que contagia. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontram palavras persuasivas que vão à alma, porque a gente passa a viver e a sentir isso. E aí ela é calçada em evidências, numa filosofia, num raciocínio lógico bem construído, né? Bem embasado, em dados científicos atualizados. Então, acho que é um grande desafio a todos nós termos essa humildade de pesquisar um pouco mais e construir isso, porque ela é a base para a nossa reforma, né? E como que a gente vai vender alguma coisa, entre aspas, né? Como a gente vai divulgar alguma coisa dentro do trabalho que a gente se propõe a fazer no centro, se a gente não tem isso para a nossa vida. Sim, Não está perfeito. operando transformação em nós. A gente mesmo não está convencido. Então, Uhum. essas provocações que eu acho que o texto nos faz aqui, né? Que eu acho que... E aí casa com aquela frase que coloca aqui, né? Que é no próprio item 7, né? Fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, na nossa época agora, quais são os fatos que a ciência e a filosofia já nos trazem? E como que a gente está atualizado com relação a isso? Como que a gente enxerga o espiritismo frente a isso? Né? Como que a gente está racionalizando frente a isso e encontrando as respostas, né? Ou buscando as respostas. Talvez essa questão da humildade até ter a tranquilidade que nós não temos uma resposta para tudo, mas estarmos sinceramente buscando é muito importante, né? Uhum. E tem mais uma pessoa aí para a gente terminar? Sim, Elza, pode falar, querida. Elza, você está no mudo. Cadê Elza? Oi. Diga, Elza. Elza, você está no mudo. Não, agora tava aparecendo. Não, ela está no mudo. Siga, Fabrício. Agora Agora foi. Foi. Então,
Então, tá bom. Eu queria só pegar um gancho que eu vi que o Marlon estava falando, uma coisa muito importante na questão da pesquisa, de ter esse material todo informativo, comprovações científicas da reencarnação, essas pesquisas todas. A gente fez um apanhado de um grande material, o doutor Alexandre, o doutor, vários deles da AME me enviaram, e isso tem ajudado muito a enviar para nossos... eu tenho material, a maioria em inglês, ajudado esse pessoal britânico com pesquisa, com pedidos, com comprovações. Agora há pouco, inclusive, mandei sobre a importância da mediunidade na pintura mediúnica, coisa assim, para um inglês que pediu. Então, se esse banco de dados a gente tiver, poder assessorar, passar para todo mundo, poderia pegar 2 pessoas para um polo ou algum local que a gente pudesse concentrar isso. A outra, que eu vejo assim, de muita importância, e eu vejo volta e meia as pessoas tocando nesse assunto, é que aqui, como diz agora há pouco o nosso irmão da Dinamarca, a importância da gente ter, respeitar, entender o que o pessoal daqui, né, os nativos, as pessoas dos países, a maneira deles, o modo deles como entenderem a fé, a importância de trazer, de estar mais no nível deles quando eles vêm à casa espírita, de não ficar com essa cobrança, como ela há pouco falou, né? Então você não tem a tua fé, coisa assim. Isso é muito importante porque a gente tem que fugir do modelo brasileiro. E o Marlon, bem no início, deu uma reforçada nisso, porque as coisas que a gente faz no Brasil é de um jeito e aqui é de outro. Então, eu fico feliz que eu só estou acompanhando, eu não tenho participado, é raro, mas eu fico ouvindo muito e analisando e tirando muito proveito do estudo, especialmente dessa questão que foi falado bastante hoje, né, da fé, tá? Legal, Elza. Tá. Você sabe, viu, Marlon, mas parabéns, continue. Estou aqui também, tá? Eu queria propor para vocês um exercício que a gente não vai debater aqui, mas como, ao mesmo tempo, a gente está nesse olhar psicológico de trazer, de refletir com mais profundidade, eu queria que você, cada um, tentasse produzir um texto com a seguinte pergunta: quais são as bases da tua fé? Quais são as bases da tua fé? Porque é muito fácil a gente ficar falando de espiritismo, de vida após a morte, de tudo mais, quando a vida tá tranquila. A hora que a coisa aperta, e aí tem o livro de Jó, né, que Jung faz uma análise super interessantíssima. Na hora que a coisa aperta, é que a gente vai avaliar esse elemento da fé. Então, eu acho muito importante a gente parar e fazer essa análise. Quais são as bases da minha fé? Porque eu já vou te adiantando. Se você não tiver bases sólidas e seguras, o dia que vier a provação, você vai ser mais um atrapalhado na vida, maldizendo Deus, gente que abandona o espiritismo, gente que está no movimento espírita deprimindo, fazendo um monte de crises, se atrapalhando, rompendo com sempre que o problema é de um, de outro, porque a fé não sustenta o seu posicionamento. Então, se você não conseguir encontrar bases sólidas, se você não conseguir encontrar boa fundamentação, provavelmente a tua fé não tem um suporte para as grandes tempestades, porque um dia elas virão. E aí esse vai ser um momento para você começar a trabalhar essas questões. Paralelo a isso, seria muito interessante se nós tivéssemos o tempo para discutirmos como auxiliar as pessoas que chegam no centro espírita a fundamentar a sua fé na vida após a morte, na reencarnação, que tem a ver também com essas pesquisas atuais, que tem a ver com o que as universidades hoje já falam, porque lembra que quando Kardec escreveu, ele estava falando e dialogando com a comunidade científica da época. E essa era a sua pegada.
né? Então, a gente não pode perder esse tom do diálogo com a comunidade científica, das pesquisas, dos estudos e tudo mais. Então, nós precisamos desses elementos, mas nós também já temos muitos elementos na doutrina espírita. Nós já temos muitos textos desde o tempo de Kardec falando sobre a comprovação dos fenômenos do fenômeno da imortalidade. Gabriel Delany tem textos extraordinários. William Crookes tem textos extraordinários. Veja, William Crookes era um pesquisador da época. Eu agora não sei se eu estou louco porque eu estou morando em Londres, porque eu li isso há muitos, muitos anos atrás, mas se eu não me engano, num texto de Gabriel Delany tem um parecer de William Crookes que ele escreve em nome da comunidade científica de Londres. Questionaram, as pessoas à época questionaram que ele, como um cientista renomado à época, desse um parecer. Do que ele achava desses fenômenos de mesas girantes e dessas discussões de imortalidade. E eles, baseado em fatos, em pesquisas, chegam a conclusões. Nós, muitas vezes, espíritas, não temos estas concepções. Como que você vai dialogar com essa comunidade? Como que você vai auxiliar as pessoas a rever suas crenças se você não tiver essa base? Então, eu estou falando das pesquisas da atualidade, mas estou falando de muitas coisas que já foram produzidas. Estou falando de discussões que Kardec já fez em relação a personalidades que já tinham morrido e que eles acessam e que revelam coisas dizendo, olha, não tem como. Estou falando daqueles casos de Chico Xavier que foram reconhecidas assinaturas em juízo. Um juiz, um analista grafotécnico verifica que aquela assinatura ela é do próprio sujeito depois dele já ter morrido. Nós temos já muitas coisas desenvolvidas até agora e que precisamos transitar melhor por elas, porque isso dá base, dá sustentação para que a gente consiga encontrar ou avançar com a doutrina espírita para além do ficar falando para aqueles que já creem. Ok? Então, eu estou trazendo isso para você ficar com isso em mente. Se a gente estivesse num grupo de trabalho, a gente provavelmente ia parar agora e ia caminhar para essa coisa de vamos fundamentar isso, vamos fazer as pesquisas e tudo. Mas eu tenho medo que a gente disperse um pouco, porque como é um grupo muito grande, como tem muita coisa, eu fico com medo que a gente disperse. Então eu deixo aqui a sugestão de cada um ir buscando as suas referências. Vá lá ler Leon Denis, vá ler Gabriel Delany, vá ler aonde Kardec fala dessas comprovações, esses casos, o que hoje em dia já tem. Vá buscando algumas coisas e em algum momento, depois que nós terminarmos essa abordagem, provavelmente a gente comece um outro grupo, porque esse nosso vai ter né, provavelmente, eu acredito que até junho, maio, que eu estou voltando para o Brasil, vou ficar um período lá, até lá a gente encerra esse grupo com esse tom que a gente está trabalhando, e depois, a hora que eu voltar para cá, a hora que eu organizar minha vida e estabelecer de volta, a gente pode começar um outro grupo, talvez com essa pegada de buscar os fundamentos e subsidiar melhor a nossa fé e auxiliar as pessoas também no subsídio da fé, porque o que a gente está vendo é que tudo começa nesse elemento da fé, nas nossas concepções, tá? Então, deixamos isso para você já ir pensando, já ir buscando e a gente consolidar. Até porque não adianta você ter 500 mil materiais. Não adianta uma pessoa chegar no centro espírita e dizer, olha, tem esses 28 livros para você ler. Ninguém vai ler os 28 livros. Tá? Então, talvez a gente possa até começar a fazer textos que façam essas referências, para facilitar a vida das pessoas. E não um texto acadêmico, porque fica restrito à academia. Talvez a gente possa fazer textos que sejam para entregar no centro espírita, de tal autor que fala isso, isso e isso, fazer referência bem bonitinho, do outro autor que fala isso, isso e isso, a referência bem bonitinho, de tal universidade, e que seja um material palatável para alguém que desconhece a doutrina, para que ele tenha ali subsídios, se ele quiser buscar a profundidade dos textos, tem como buscar, porque está bem referenciado, para auxiliar as pessoas no desenvolvimento da fé. E não virá pela imposição de conceitos, mas sim pela compreensão do seu lugar no mundo. Faz sentido isso para vocês? Então, vamos ficar com isso para a gente ir pensando. E aí eu queria propor para vocês o nosso próximo texto. O que vocês acham?
Porque aí nós vamos pegar essa mesma lógica e agora eu fiquei pensando da gente pegar o texto sobre a oração. Não pedir, obtereis, aqui. Não. Pedir e obtereis é o capítulo 27. Porque acho que também a forma da gente olhar para a oração tem grande impacto pela perspectiva religiosa, impositiva. Você tem que orar mais. Eu tenho uma raiva, né? Tem que orar mais. Tem que orar mais o quê, menino? O que é isso? É prescrição de remédio? Ó, você tá tomando um, agora você toma 2, que daí vai dar certo. O que é isso? E daí, se não der certo, qual que é o problema? É você que não está orando direito. Então, acredito que os conceitos que mais geram impacto no meu entendimento é a questão da fé, a questão da oração e a questão da caridade. Quando eu comecei a refletir sobre esse nosso caminho, esses foram os 3 conceitos que para mim mais tiveram impacto: a fé, a oração e a caridade. Então, queria propor para vocês da gente olhar esses textos e depois disso a gente vê o que a gente faz, se a gente corre para algum lado. Mas, por hora, o que vocês acham da gente trabalhar com o texto da fé? 92 páginas, até semana que vem dá tempo da gente ler, né? Não, oração, né? Da oração, capítulo 20 e 27. No meu aqui, ó, é do 419 ao 435, dá 15 páginas. Dá para ler, analisar, fazendo esse exercício. Olha o Marlon deixando a grosseria entrar, porque pode ser bom. Não interessa o que você acha. Pouco importa o que você acha. Interessa é o que nós temos como tese, o que foi construído. Vá fazendo o exercício da diferenciação entre o que você acha e o que nós temos como tese construída. E aprenda a fazer a referenciação. Não é o eu acho que tem que orar de tal jeito. Você não construiu isso do nada. A partir de onde você constrói isso? Kardec fala isso, Emmanuel fala isso, Joana fala isso. Isso é o rigor conceitual que a gente precisa ter. É muito interessante ver a questão, aprender a escrever, dissertar, fazer um artigo científico, uma tese, porque a gente vai aprendendo essa questão do rigor conceitual. Você não pode escrever num texto científico, algumas pessoas dizem, algumas quem, cara pálida? Então, algumas pessoas dizem, abre parênteses, fulano, tal lugar, Beltrano, tal lugar, fulano, tal lugar, fecha parênteses. Senão você não pode dizer algumas pessoas dizem. Há pesquisadores que concluem. Quem que concluiu? Fundamentado na ideia da onde essa ideia? Quem que trouxe essa ideia? Aonde que está essa ideia? Então, a lógica da ciência hoje você não está fazendo as coisas do nada. Você tem que ter uma base conceitual. Você tem que ter uma referência. Então, a gente também vai aprendendo a fazer isso na doutrina espírita. Porque senão a nossa fala é muito rasa. Graças a Deus que não tem muitos europeus assistindo às nossas palestras. É sinal de que eles têm mais cuidado conceitual, porque se tivesse, ia dizer, meu Deus, estão tudo perdidos igual os brasileiros. Porque as nossas palestras é um poço de achismo, a gente comentando um monte de coisas, e se você fica achando legal uma palestra com um monte de achismo, você não entendeu direito, Kardec. Então a gente precisa ir caminhando nesse sentido de rigor conceitual. De ter claro os pensamentos, as teses, os subsídios, as referências, para que a gente consiga ter uma fala que não seja a fala religiosa do tem que ser porque o padre falou. Tem que ser porque o padre falou. Não. Já superamos a Idade Média e estamos tentando caminhar um pouco mais kardecianamente, tá? Exatamente. Não é exatamente, faltam alguns segundos para as 10 horas. Marlos, Espero que... antes de você terminar, alguém pode ajudar a Ana Paula? Ela quer saber qual o número do Livro dos Espíritos que o Marlon leu. Alguém sabe, ou o Marlon sabe? Lembra?
questão? Sobre a fé? Isso. 834. 430. 130. Esse é o da punição, não é? Não, 38, perdão. 838. Desculpa. 838, isso. Tá aí, Ana Paula, 838. 838. Então, espero que vocês tenham gostado desse encontro. E se alguém se sentiu incomodado com as minhas grosserias de você aprender a pensar cientificamente, fico muito feliz que você tenha ficado incomodado, porque é sinal que você está vendo que tem uma coisa desencontrada para a gente ir aprofundando. E separe a questão de que isso não é um estudo dentro do centro espírita, a gente está fazendo uma análise, pensando em pessoas que estão coordenando, que estão falando, e vamos tentar agora fazer o mesmo exercício de buscar os elementos filosóficos, como Kardec nos ensina a pensar, aonde que está a questão do egoísmo como base dos problemas, aonde que está o autodescobrimento como elemento transformador, aonde que está a questão da intensidade das paixões. Tente ir trazendo todos os elementos conceituais que nós estamos construindo até aqui para interpretar o texto que está lá em Kardec. Bom? Semana que vem nos encontramos. Bom final de semana para vocês e até domingo que vem. Beijo. Tchau, tchau. Domingo, gente. Boa noite. Obrigada.